Comecei o dia estudando e depois de terminar o que eu tinha para fazer, eu comecei a escutar uma nova playlist que eu achei aqui e ler um pouco sobre o Halloween, a história dele e outras coisas relacionadas. E aí eu descobri muita coisa interessante, inclusive essa roda da vida, a roda do ano, que fala um pouco sobre a cultura celta e como eles acreditavam que o Halloween é como se fosse o final do ano e 1 de novembro é o começo de um novo ano. E eu achei isso muito interessante. No vídeo de hoje eu vou ler Mansão Gallant e eu tava em dúvida se eu lia esse livro ou se eu lia O Canto Mais Escuro da Floresta, que é um dos livros que eu mais gosto da minha autora favorita. Mas eu decidi ler Mansão Gallant mesmo. Ele já tem várias marcações e, diferente de Frankenstein, que foi minha última leitura temática, eu pretendo não tirar essas marcações antigas e nem fazer novas, então eu vou deixar assim mesmo. Eu deixei as marcações bem simples e não precisei fazer nenhum color code por causa disso. Mansão Gallant é um livro que eu lembro que eu gostei muito e da primeira vez que eu li eu estava numa época de chuva, então foi perfeito para mim. Dessa vez não tá chovendo, mas como ainda é Spock Season, pra mim faz sentido. É um livro muito bonito, que tem algumas ilustrações e também um trabalho gráfico bem legal. Eu tô ansiosa pra poder ler ele de novo. A parte da manhã eu li pouquinho, até a página que seria 28, que é essa daqui. E eu não lembrava muito bem desse início, então eu achei bem interessante. Eu lembrava que a protagonista Ofélia... Eu lembrava que a protagonista Olivia não fala no início desse livro, ela só se comunica por sinais e que ela sofria um pouco nesse lugar onde ela vivia, que era uma casa para garotas que estavam desamparadas ou algo assim, né? E aí eu lembro que depois que ela vai pra Mansão Gallant, mas tem algumas coisas aqui que eu também não lembrava. Uma das coisas mais interessantes do livro é o diário da mãe dela, e tem algumas passagens que eles colocam aqui no livro e é muito interessante ler elas. Uma das coisas que eu não lembrava é que a Olivia é capaz de ver espíritos e espectros, então eu não lembrava desse detalhe importante do livro e eu acho que eu ainda vou me surpreender com algumas coisas que eu não lembro muito bem. Então agora à tarde eu vou fazer mais um sprint de leitura e depois eu volto com mais comentários sobre a leitura. Agora na parte da tarde eu parei na página 97 e a Olivia já chegou na Mansão Gallant e já tá morando lá há um dia. Ela já encontrou o espectro da sua mãe e do seu tio, ficou sabendo que a sua mãe estava morta e que também o quarto que por enquanto deram para ela era da sua mãe. E ela já sonhou que existe outro diário além do que ela sempre carregou consigo da capa verde. E eu lembro que ela vai encontrar esse outro diário, então eu tô ansiosa para chegar essa parte logo. A minha meta hoje era a página 106, mas como eu tô avançando bem, eu acho que eu vou ler um pouco mais do que a meta que eu tinha estipulado antes. Na parte da noite eu cheguei na página 148 e com isso eu acabei lendo bem mais do que eu imaginava, o que era mais ou menos a metade do livro. Então eu imaginei que no dia seguinte eu já poderia terminar, porque a leitura foi super tranquila e no dia seguinte provavelmente também seria, e aí eu ia conseguir ler as páginas restantes. Nesses pedaços que eu li hoje, a Olivia consegue ler alguns pedacinhos do diário da mãe dela e já consegue começar a descobrir um pouquinho mais do segredo da casa. Então ela sabe que a mãe dela passou pelo muro que o pessoal da família tanto fala pra ela não passar, que fala sobre os perigos, e aí acaba que ela fica mais curiosa com isso, sabendo que a mãe dela passou, mesmo sabendo que tanto a mãe quanto o primo tiveram problemas, principalmente psicológicos, depois de ter passado pelo muro. Tem até uma folha que imita a capa do diário, que eu achei muito bonita.
apesar de o diário sempre ser dito como verde e a capa daqui tá como preta, mas tudo bem. E aí depois da capa vem os pedacinhos do diário que eu falei, mas aí isso ficaria para amanhã, já que eu parei na página 148. E só essas partes já tem um pedaço bem grande em branco das folhas, então isso significa que a leitura de amanhã seria ainda mais tranquila, porque boa parte das páginas desse segundo dia seria só trechos pequenos do diário. E aí eu mostro onde é que eu tô mais ou menos no livro. Dia seguinte, quarta-feira, e hoje é o meu segundo dia de leitura. Ontem eu parei na página 148 e eu já vou fazer um sprint agora de manhã para ler um pouquinho, porque eu acho que hoje eu já consigo terminar o livro. Nessa parte é como se fosse a capa do diário da mãe da Olivia, e aí tem algumas passagens, alguns pedaços do diário dela junto com as ilustrações que o pai dela fazia. E aí depois continua o livro. E essas páginas tem textos curtos e até que tem bastante, por isso que eu acho que eu vou terminar o livro hoje. Porque tem algumas páginas que não são inteiras de texto, que tem algumas ilustrações, então eu acho que a leitura vai ser mais rápida hoje. Hoje de manhã eu parei no meio de um capítulo, na página 195, e agora à tarde eu vou continuar minha leitura. Vamos ver até onde eu consigo chegar, até minha hora de leitura terminar nesse sprint da tarde.
Acabei de terminar meu sprint da tarde na página 281 e muitas outras coisas aconteceram. A Olivia entrou na outra casa de Gallant e conheceu o homem / monstro que vivia lá, e ela descobriu mais sobre o passado dos pais dela. Agora ela tá tentando buscar o irmão do Matthew, que é o primo dela, e eu lembro que o Matthew vai morrer, então ao mesmo tempo que eu fico triste porque ele começou a gostar da Olivia, eu não me importo porque eu não gosto muito da personalidade dele nesse livro, por mais que ele tenha sofrido tudo o que ele sofreu. Agora falta pouco para eu terminar e eu quero saber direito o que vai acontecer no final, porque eu não lembro muito bem. Só lembro desse detalhe que eu comentei mesmo. Outra coisa que eu gostaria de comentar é como essa história às vezes lembra Coraline, com as duas casas diferentes, uma força do mal vivendo em uma das casas, e também o jeito da Olivia e da Coraline de gostarem de explorar tudo e acabar se metendo em confusão por causa disso. Mas, de certa forma, esse livro tem um desenvolvimento mais profundo, já que tem a ver com os pais da Olivia, tem todo esse mistério que depois foi descrito no diário da mãe dela. Então é uma história muito mais bem desenvolvida, mas que lembra uma da outra em muitos aspectos. Acho que eu fiz bem de não marcar outras coisas, porque as coisas que eu marquei já são o suficiente e eu não senti tanta necessidade de marcar coisas novas com essa nova leitura. Mas eu tô muito feliz com o meu progresso com esse livro. Tá um barulho de chuvinha bem gostoso agora e eu vou pôr meu último sprint do dia e provavelmente do livro. Vou ler agora e vou ver se eu consigo terminar agora à noite, porque eu tenho bastante tempo livre e estou animada para terminar esse livro. Na parte da noite, depois de ler um pouco, eu resolvi assistir um vlog temático no YouTube de uma moça que ia pra Salem e eu adorei. Então eu terminei Mansão Gallant e foi muito interessante esse final, porque o mestre da casa conta a história, né, do pai da Olivia, como ele se separou do resto das sombras para ficar com a mãe dela, só que também como ele não sobreviveu a isso porque ele não conseguia ser real longe do mestre da casa. O Thomas, que seria o irmão do primo dela, ela acha que tá vivo e foi lá buscar. Não está, na verdade. E o mestre da casa consegue sair do outro lado do muro. E aí ele acaba matando as plantas e os animais que vivem na Gallant verdadeira. E aí ele consegue fugir por um tempo. Mas depois a Olivia, junto com a família que mora na mansão Gallant, consegue levar ele pra dentro de novo. O primo dela acaba morrendo, mas ele já estava bem doente e não conseguia fazer muito bem as coisas direito. Então, de certa forma, ele foi libertado, né? E aí ele morre. Mas, apesar de todo mundo ficar triste, todo mundo também sabe que ele estava sofrendo muito e que ele sabia que esse momento ia chegar alguma hora. O mestre da casa continua lá, então eu acho que seria interessante se tivesse alguma continuação de Mansão Gallant e eu com certeza leria. Mas esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. E caso vocês já tenham lido Mansão Gallant, comentem suas opiniões também desse livro maravilhoso.